Lá na Serra Catarinense, o vento vem soprar. Em Urubici as montanhas se erguem pra sonhar. O frio abraça o vale, o sol vem descansar. E a casa no topo começa a iluminar. Diana sorri pro céu, o Carlos faz o café. Lady canta na varanda, como um doce balé. Os pássaros anunciam um novo amanhecer. Entre pinheiros e lembranças dá vontade de viver. Oh, que lugar aconchegante, feito pra se apaixonar. Com Rael, Amanda, Alice, dá vontade de ficar. O José acende a lareira, o amor vira canção. Na casa no topo da serra mora a paz do coração. O frio chega de mansinho, pedindo um cobertor. Mas o calor dessa família é puro e tem sabor. De lenha queimando tempo e histórias pra contar. De Urubici para o mundo ninguém quer mais voltar. Oh, que lugar aconchegante, feito pra se apaixonar. Com Rael, Amanda, Alice, dá vontade de ficar. O José acende a lareira, o amor vira canção. Na casa no topo da serra mora a paz do coração. Entre nuvens e riachos, o destino é ficar. O vento canta versos pra gente se lembrar que a vida é mais bonita quando tem união. E a serra é testemunha dessa grande emoção. Oh, que lugar aconchegante, feito pra se apaixonar. Com Diana, Lady Carlos, dá vontade de cantar. O José sorri tranquilo, o tempo é gratidão. Na casa no topo da serra mora a fé e a canção. Lá na Serra Catarinense, o vento vem soprar. Em Urubici as montanhas se erguem pra sonhar. O frio abraça o vale, o sol vem descansar. E a casa no topo começa a iluminar. Diana sorri pro céu, o Carlos faz o café. Lady canta na varanda, como um doce balé. Os pássaros anunciam um novo amanhecer. Entre pinheiros e lembranças dá vontade de viver. Estamos aqui com o José. José, mineiro. Mineiro. Já serviu na aeronáutica. Também, É dentista. Dentista. E o que mais? Sou geógrafo também. Geógrafo também. E olha só aonde é que o José está. O José está aqui na Serra Catarinense, mais propriamente em Urubici. Urubici, área rural de Urubici. Só que nós viemos aqui fazer uma visitinha ontem, eu acabei conhecendo o José ontem, e aí resolvemos hoje fazer um vídeo bacana para mostrar onde é que é o paraíso do José. José, É um paraíso de paz, né? vamos mostrar como é que é aqui a tua, Sim, vamos lá. a tua residência aqui? É só dizer que aqui nós estamos a aproximadamente 1.600 metros. É um clima realmente bem parecido com os ares europeus, porque é bastante frio, né? Venta-se bastante, tem dia que chega em situação normal 60 km 60 quilômetros? por hora, Mas hoje é um dia mais ameno, está ventando. Mas hoje eu acho que o vento deve estar uns 25. Pouquinho. Pouquinho, E tá frio, tá? Eu tô encasacado, tá assim, tá um friozinho. Acho que agora está 12 graus, parece. Mas ele suporta, é mineiro, mas ele suporta frio. Até 7 graus, se não tiver umidade, se for um ar seco, você suporta. Agora, às vezes 7 graus, eu já percebi, com umidade é mais difícil do que 0 grau seco. Entende a diferença? Sim, a umidade dá uma sensação mais... É o que acontece lá no Amazonas. Bom, o José também teve participação pela aeronáutica na Amazônia, né? Mas foi um período curto, lá. né? Período curto. Mas ele sentiu na pele o que é a selva amazônica, né? Sim, a umidade e o calor era lá. O calor. Eu lembro que eu saía do hotel, já suava, né? José agora vai explicar um pouquinho de cada coisinha aqui, de cada detalhe, porque veja bem, nós estamos a 1.600 metros 1.600 metros de altitude, considerando ao nível do mar. Do nível do mar. E o José, como ele é geógrafo, ele vai mostrar para nós um pouquinho dessas
plantas. Cada planta, tudo que tem aqui em cima dessa montanha aqui. Esse local aqui é conhecido pelo nome popular dos moradores aqui como descampado. Na verdade é um platô que é um campo de altitude. Isso aqui é natural, isso não houve desmatamento. Isso aqui é a natureza que não consegue, a partir de 1.500 metros, formar grandes vegetações. E o vento também não deixa, né? Então essas gramíneas florescem o ano inteiro. Como nós estamos na primavera, se olhar bem o chão, olha as margaridinhas que vêm, ó. Brancas, lilás, tem amarelas. As amarelas estão aonde aqui, quer ver? Ali, ó, olha aquela que linda. Flores do campo, né? Olha que linda essa. Olha que bonitinha essa aqui ali, dá um... Olha, elas são efêmeras, elas abrem, não duram muitos dias e depois elas já desaparecem. Essa outra planta aqui, isso é um pendão. Isso vai ficar mais ou menos a 1,50 m de altura. Algumas já estão maiores, que nem aquelas ali, ó, tá vendo? São flores típicas da serra, né? E aqui é conhecido como um lajeado. Se perceber, a gente vê essas rochas que estão aparentes, isso são rochas ígneas, são rochas vulcânicas aqui. É um momento da história da Terra em que essas rochas plutônicas ígneas, né, afloraram, e aqui é por isso que é conhecido como lajeado, também pelas pessoas. Por isso o nome de Laje, que é um município catarinense. Também tem, Ô José, aqui nós vimos aqui que tinha uma goiabeira da serra, né? Tem, mas lá na porta da minha casa tem também. Essa coloração um pouco avermelhada é um pouquinho de ferro que deve ter nessa rocha. Essa rocha é o basalto. Ah, esse vermelhinho é ferro? Pode ser um veio de ferro, né? Teria que fazer um estudo mais detalhado, mas tudo indica que é. Tu me falou que porque aqui não é muito rico em ferro, né? Tu me falou que... É diferente da Amazônia, por exemplo. Ah, sim. Aqui já não é. Aquela região que eu ando, aonde eu andei... E o basalto por si é uma rocha bem fértil. Basalto é? Basalto. É uma rocha que nem eu falei, plutônica ou ígnea, que veio lá do miolo da Terra e se esfriou aqui na atmosfera. José, e esse aqui se chama uma rocha exumada, né? Porque ela está para fora. Né? José, tu me falou ontem, ontem tu tinhas me falado que isso aqui, essa parte aqui tudo é rocha. Aqui. Normalmente a de baixo desse campo de altitude, por isso também que não tem árvores, porque você enfia uma enxada com 10, 20 centímetros, você vê esse lajeado aqui embaixo. Aí tem um capim por cima da laje. Aí esse solo que se forma aqui é um solo preto, né? Que a gente chama isso de organossolo na geografia, que é um solo orgânico. A própria matéria orgânica, o capim apodrece, a água também vai apodrecer na rocha e forma esse tipo de solo, organossolo. Então tudo que vocês estão vendo aqui é uma rocha e tem uma camada de terra que a natureza por si já conseguiu formar essa terra, né? Legal. Porque a rocha vai apodrecendo, digamos, com a água. E aqui se chove muito, né? Sim. Tanto que essa região aqui é conhecida como Aquífero Guarani, que compreende desde São Paulo, vai até Rio Grande do Sul e um pouco dos países vizinhos, Argentina e o Paraguai também. Interessante. Muito interessante. Está entre as grandes reservas de água potável do mundo, subterrânea. Não é a maior, mas está entre as 3 maiores. Quanta água temos aqui, né? O que facilita isso também é justamente a constituição desse solo, que permite que a água infiltre e forme o aquífero. Dependendo do solo. Para tudo tem uma explicação, né? Tem uma explicação. Se não fosse um solo muito permeável, a água ela não aprofundaria, né? Escoaria direto para o mar. Aqui também tem muita outro tipo de rocha, que são os arenitos que tem aqui. Porque aqui já teve sedimentos de areia no passado e na evolução da Terra, nos movimentos tectônicos, o arenito a areia se transformou no arenito, que é muito fácil da erosão, né? De ser erodidos, o arenito. Eu observei que aqui
se a gente sobe nessas estradinhas aqui, é tudo pedrinha, né? Tudo pedra, né? Essa mata toda ela é rochosa por baixo. Muito rochosa, muito rochosa. E você percebe o seguinte, as araucárias estão do meu terreno para baixo, que é a grande floresta de araucária. Aqui em cima, devido à altitude e os ventos, o número de espécies já diminui bastante. O que sobressai aqui são outras espécies que resistem à altitude e o vento, né? E quanto mais a gente vai elevando na altitude, que aqui nós temos o topo do Monte Alegre, praticamente lá já não tem nenhuma vegetação em volta, porque lá já são 1.700, eu não vou falar, né, mas está entre 1.750 talvez e 1.800 metros, não chega a 1.800 não. Então já é uma altitude que não permite também a flora, né, as árvores, elas crescerem. A gente já começa a perceber aqui que já diminui bastante. E no entorno aqui, ó, se você olhar bem, são poucas as araucárias já, por causa da altitude. Do meu platô para baixo, você já vai ver uma densa mata de araucária. Essa mata, inclusive, que se vê aqui, ó, rodeando a minha casa, é uma mata nebulosa, que a gente chama na geografia. Hoje a gente não está vendo os nevoeiros, mas névoa constantemente aqui. Então são matas muito ricas em líquens, que são essencialmente plantas que precisam de água, né? Mas hoje de manhã passou. Hoje teve nevoeiro, né? Até umas 9h30. Você percebeu? Percebi. Pois é. Deu de olhar lá de baixo. Lá onde você está hospedado também com certeza tinha nevoeiro, né? Mas quanto mais alto vai ficando, o nevoeiro vem, né? Hoje o vento é nordeste, está vindo do mar. Do mar. Tá vendo a bandeira certo, flamejando? Porque está vindo do mar. Quando nós temos a frente fria que vem, que a temperatura cai abaixo de zero e as incidências de neve, é o vento sudoeste, que vem atrás de mim, o oeste do sul. É o que no Rio Grande do Sul eles chamam de minuano. O vento minuano. Minuano. É o vento sudoeste. Esse é o vento frio que traz a frente fria, que faz as temperaturas despencarem próximo ou bem abaixo de zero. E quando nós temos a presença de umidade na região, aí tem a incidência da neve. Que para se ter neve, assim, são vários fatores, mas dois essenciais. Você tem que ter umidade, nuvens, e baixa temperatura em torno de 0 graus. Em torno de 0 uma outra graus. Curiosidade é que muitas pessoas pensam que quando está nevando, assim, vamos fazer uma comparação entre a neve e a geada. A geada às vezes é mais difícil de suportar. É mais frio do que a própria neve, né? Que a própria neve. A geada é. Porque a neve, que nem eu disse, a temperatura no solo é 0, 1 positivo ou -1. Porque é difícil mensurar cada altitude e tudo, então você tem incidência de neve. Agora tem geada que às vezes cai, não tem, porque quando você tem geada, quando não tem nuvens, o céu está igual o céu de brigadeiro, isso, todo azul. Então a terra perde muita energia e vem aquela frente fria seca, a temperatura às vezes chega a -7, -8, -9. Aqui na minha casa já registrei -9. Então, quando está com geada, está mais frio do que com a neve, né? Às vezes geralmente, sim. Geralmente. Geralmente, né? Legal isso aí. Não é toda geada que é não mais fria do que a neve, né? Porque tem geada que às vezes está com 0 graus, 1 grau. E o vento também, né? E o vento, É porque assim, ó, nós estamos agora com um sol bacana aqui, tá gostoso, tá quentinho, vamos dizer assim, e tem um ventinho. Mas, por exemplo, se baixou o sol, se continuar esse vento, já gela. Já dá uma gelada danada, né? Sim. Sim. Já muda completamente o tempo aqui. Quem já está acostumado tem um outro comportamento, né? Que nem eu, por exemplo, a gente já acaba acostumando com o vento, né? E essa sensação térmica, ela depende muito do vento mesmo. O vento é terrível. O vento é que faz o frio, né? Também ajuda, né? A umidade e o vento, né? A umidade e o vento. E depois acho que eu quero que tu mostre e também conte um pouquinho sobre aquelas... Eu costumo dizer que é barba de velho nas árvores. Ah, sim. Eu não tenho muito conhecimento de botânica, né? Que aí já seria a parte da biologia. No senso comum, o povo diz que a barba de velho ela é necessariamente
dependente de ar bem puros para ela desenvolver, né? Mas também precisa da umidade. E aqui tem muita umidade. Tem muita umidade. E eu observei nessas árvores E aí, aqui? é assim, ó, é um absurdo do que tem como é que chama? É gusmo? Líquen. Líquen. E no A palavra chão, mais certa é o líquen. e no chão tem muito musgo, realmente. Ah, no chão é musgo, na Musgo. árvore é líquen. Não, mas pode ter musgo nos troncos E aí das tem aquelas árvores barbas também. de velho que ficam penduradas, que a gente Sim. chama de barba de velho, né? É, barba de velho. E então assim, ó, é um absurdo do que tem aqui grudado nas árvores, em tudo quanto é árvore. E não tem como dizer, o ar aqui realmente, tu percebes que você respira e você tem um vigor, né? Enche o pulmão do melhor oxigênio possível. É muito puro aqui o ar. Lá na Serra Catarinense, o vento vem soprar. Em Urubici as montanhas se erguem pra sonhar. O frio abraça o vale, o sol vem descansar. E a casa no topo começa a iluminar. Diana sorri pro céu, o Carlos faz o café. Lady canta na varanda, como um doce balé. Os pássaros anunciam. Lady, isso aqui, essa plantinha, ela floresce em março em diante, fevereiro, março em diante. Ela é roxinha, muito parecido com a lavanda, com a alfazema. A gente conhece isso aqui como a lavanda da serra, né? O cheiro dela é muito parecido, mas com propriedades medicinais bem diferentes. Parece que a lavanda da europeia, né? Ela é calmante, essa não. Então não se deve fazer chá dessa lavanda, mas o cheiro é muito maravilhoso, né? Mas um cheiro bem suave. E não é a época ainda dela estar florindo, né? Porque senão a flor dessa planta é muito bonita. Lembra também a flor da alfazema europeia. E ela tem um pouco do cheirinho do capim-limão, Acho que um pouquinho também, né? Traz um pouquinho do capim-limão. Às vezes, quando eu pego para pôr em casa, assim, numa jarra, perfuma a casa o dia inteiro. Ah, imagina. Gostoso. Mas aqui em cima que é cheio delas. E grossa. Mas o miolo, ela só existe branca também. Esse é o pé de erva mate. Tu gosta de chá mate? Eu nunca provei. Não? Não, nunca provei. Eu faço tanto de folha verde, ou senão eu pego, deixo desidratar na minha casa e faço a fervência. E tem essa folha? Não, acho que não tem tanto sabor, não. Mas os índios, né, da região, eles sapecavam a folha. Sapecavam a folha, né? Tanto que os imigrantes se basearam nessa técnica dos índios. Interessante. Eu nunca tinha visto nenhum. E já ouvi falar nela, mas nunca não sou botânico, né? Que nem eu disse, nem biólogo. Mas pelo conhecimento e de informação, parece que tem até mais cafeína que café. Olha. Então é bem estimulante a erva mate. E pro frio nada melhor, né? Porque você fica mais elétrico. É só puxar para cá, Leide. Porque aqui bate muito sol, Leide. Cara, que coisa mais linda. Olha, com licença, Olha só, Sérgio. olha que visual Que maravilhoso. lindo. Gostou? Cara, tô encantada com a tua casa. Obrigado. Imagina acordar com esse visual lindo. Não, e sentar na mesa, né? Você Tudo pra lá. Você tem uma visão assim. E você viu a minha pia onde que é? Uma pena que eu já pus um plástico, porque os ventos, né? Eu vou estar viajando, protege mais a casa, né? Mas dá pra ver. Quando eu tô aqui, aqui Cara, olha só. é uma área. Isso é uma necessidade na serra, que é uma máquina consecadora. Consecadora, porque chove muito nevoeiro e vento, senão eu não teria varal para segurar a roupa nos ventos. Então tem que ser... E a minha energia também
Só foi ligada tem 4 meses. Eu morei aqui sem energia, usando só gerador. Só que eu nem lavava roupa, né? Eu levava tudo para a cidade, voltava. É um trabalho, né? É um trabalho. É que nem meu lixo também. Meu lixo também eu guardo Tudo e pra levo levar tudo pra lá. para a cidade. Caramba. Venho aqui em cima para você conhecer. Aqui se você quiser apoiar, ó, que eu não tenho corrimão. Mas esse aqui é perfeito, galego. Olha só. Aqui, ó, o apoiamento da banca. Tem um que pegar a mão aqui, ó. Por causa do vento, minha caixa d'água, meu boiler, todo é aqui. Fica tudo aqui. Nesse Que compartimento. maravilha. Aqui é um lavabo. Só fiz um banheirinho para quem dormia aqui em cima, lavar e usar o vaso. Os banheiros de coisas são lá embaixo, né? Olha o vento. Olha aqui. Nossa, que imagem. Não é lindo? Olha lá, ali que eu mostrei, olha lá, as espécies de araucárias ao vento. As espécies de araucárias são muito mais frequentes, né, naquela altitude. Sim. Aí nós vamos subindo, já vai diminuindo. Esses descampados que você está vendo, esses platôs, é a mesma história do meu terreno aqui. É lajeado. Aí só a grama sobrevive. Tudo bem verdinho, né? Que choveu recentemente. Ai, mas é muito Mas lindo aqui a chove imagem. bastante, né? O mar está em linha reta aqui na nossa frente. Aproximadamente uns 100 quilômetros, em linha reta, né? A casa dá para o nascente e a frente, aqui é os fundos, né? Aham. E a frente que você viu dá para o poente, pôr do sol. Por isso que é uma casa bem quentinha, eu não tenho vegetação em volta dela. Ai, não, mas o ponto... Você gostou? Ai, eu amei, nem gostei, eu amei. Tudo. Muito linda a tua casa, tá? De parabéns. Obrigado. Eu estou aos poucos arrumando, né? Aqui que eu vejo alguns filmes. Às vezes eu subo, fico aqui com a minha gatinha. Né? Cuidado, Ela cuidado. Sim, ela é brava. Ah, não falei? Ela é uma onça. Ela é uma onça, ela é ciumenta demais. Tu é religioso, né? Bastante religioso. Tem uns crucifixos aqui, ó. Tanto que a minha casa chama Casa das Sete Cruzes. José, uma coisa que não pode faltar aqui. Fogão a lenha. Fogão a lenha, isso aqui todo serrano tem nas suas casas. É dupla função, né? Para a gente cozinhar, para manter o chá aquecido e principalmente para aquecer a casa, né? E tem que ter lenha também, né? Se você vê aqui, ó, isso é lenha, isso é lenha, ali atrás eu tenho outras lenhas, né? E não é que a gente, como é que eu vou te explicar? Tá podando a árvore, cortando a árvore. São galhos que vão caindo no meio da mata, a gente vai colhendo. E aproveita, né? E às vezes passa aperto, né? Porque pode pegar vários dias de chuva e a lenha molhada. Se você não tiver um estoque, aí complica. E olha essa panela, galera. E outra coisa desse fogão a lenha, pode? Isso é uma panela de pressão. Pesada. Isso veio de Minas, isso aqui é pedra-sabão. Esse fogão laser, não necessariamente não precisa trabalhar com a panela recebendo a chama, não. É por cocção, você coloca aqui, a chapa de ferro aquece, tanto que as minhas panelas estão todas limpas, você está vendo. Então não tem mão de obra, né? E trabalho para estar areando panelas. Aqui a gente coloca a lenha, aqui é onde o ar entra para queimar e as cinzas caem aqui, ó. Tá limpinho porque hoje eu já joguei as cinzas de ontem fora. A cinza eu aproveito, coloco em volta das plantinhas, fazer de adubo, né? De adubo, E aqui é o forno. Forno excelente, eu asso o bolo, tudo aqui. Eu tenho um fogão a gás, mas eu uso o fogão a gás à noite só para fazer uma tapioca, um lanchinho. Eu gosto do meu fogão a lenha. Cozinho feijão, é muito bom. E a chaminé, né? Então não dá uma fumaça em casa. Não dá.
né? E aqui que também, eu somando o fogão a lenha, porque o pé direito da minha casa é muito alto, aí eu tenho o calefator também. Tem um aquecedorzinho. É o calefator, né? Porque ele é fechado, né? Se fosse aberto, a gente chama lareira, né? Por questão de segurança, pela casa ser fechada e não ter fagulha e ser madeira, né? Aí o calefator, e o calefator economiza madeira, porque o fogo se dá não só pela queima da madeira, mas do gás da queima também. Então chama dupla combustão os calefatores. E aqui é uma cocção também. Às vezes, se eu não estou com o fogão aceso, estou mais aqui pelo esse sofá, eu coloco o chazinho aqui para esquentando, aí fica aqui. Olha que legal. É legal, né? E finalizando, aqui é um suspiro, que a gente controla a saída do fogo, né? Quando a gente está trabalhando com o forno, você tem que saber dosar justamente a temperatura para não aquecer demais ou senão demorar para o teu assado ficar pronto. Tem o banheiro social e aqui tem uma suíte também, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E a minha casa, devido ao frio, eu fiz ela toda de aquecimento de água solar. Eu não gasto energia elétrica para aquecer minha água. Tanto que eu tenho água quente até na área eu tenho água quente. Uma das coisas gostosas na minha casa é tomar banho. Deixa eu ver se já esquentou. Não tá quente não. Não, por enquanto não. Por enquanto tá fria, mas você vai ver daqui a pouquinho. É que meu banheiro é a última tomada, então até a água quente chegar aqui, ela demora. Eu particularmente, eu gosto de... Agora ela tá esquentando Não, devagar. se você não tomar cuidado, queima a tua mão. Por isso você tem que ir controlando aqui o dosador de... Você vai ver, vai ficar extremamente quente essa água. Como é que funciona essa torneira, Cláudio? Essa torneira é misturador. Ela é misturador, né? Quando ela está para a esquerda, ó, já está bem quentinha agora. Espera um pouco, você vai ver, vai ficar insuportável. Ela é misturador, aí você vai para, ó, olha só. Ah, bem quente. Tá vendo? Aí aqui você vem, ó, põe no meio, ó, pode pôr que agora ela já fica mais suave, ó. Pode pôr. Ó, espera um pouquinho. Ó, já ficou mais morna. Agora ela ficou mais morna. É o misturador, entendeu? E o que não falta aqui é água, né? E o chuveiro é a mesma coisa, então... E eu pus uma ducha de água quente do lado de fora. Eu gosto de tomar banho lá fora. Aí sabe o que eu faço? Eu entro debaixo da água fria para sentir aquele choque térmico. Primeiro. Às vezes está até 7 graus, mas já acostumei. Conto, 1, 2, 3, 4, 10, aí vai esquentando a água. Meu Deus, você é doido? Não, mas isso, dizem que isso é bom, esse choque térmico. Isso é bom para a saúde, né? Ó a banheira. Daí é Banheira é outro nível. É uma banheira Imagina também. aqui na banheira e olhando só aquela paisagem lá fora. Pois é, Essa acabou que essa aqui eu nem abri, porque o sol bate muito aqui, sabe? Muito mesmo. E aqui, para a privacidade do meu quarto, se eu receber uma visita, aqui são portas de correio. Então, se eu estou com alguém, é só fechar, a pessoa fica na suíte, né? Oh, que chique. Mas como eu fico aqui praticamente sozinho, né? Aí e fica aberto. E eu acho melhor, porque aí eu tenho uma noção da casa toda, né? Olha, bem interessante. E quando eu vou dormir também, o calor pega a minha cama. Lá. Muito bom. Então, e aqui nós temos um lençol na região que chama lençol térmico. É uma manta que você liga na tomada antes de dormir. Quando você entra, a cama está quentinha. E você pode dosar, se você quer morninho ou muito quente, e pode também desligar, se depois que você... Olha, tem dias que é necessário. Imagino aqui em cima, nesse alto. Tem dias que é necessário. Se lá embaixo já é frio, e aqui fora é um pé de goiabeira da serra, Leide. Olha aqui, vem cá para você ver.
Agora ela está florindo. E a flor dela é bonita, né? É bonita, é uma flor vermelha, né? E com os pontinhos amarelos, né? É uma goiaba deliciosa. Não é igual a goiaba que a gente vê no normal, supermercado, não. Mas é uma espécie parente, né? Tu estava me falando que ela tem um sabor Tem. misturado, né? A casca dela é mais grossa e bem ácida, mas o miolo é branco e ela é extremamente doce. Muito doce o miolo dela. Tem gente que gosta só de comer o miolo. Eu gosto da casca ácida da mistura. É. Olha que legal. Eu E quando é que ela começa a... Ela é que nem a goiabeira. Março é a época que ela já está assim, Começa a dar fruta. fruto. É. Ela acompanha até a própria goiaba, que a goiaba se dá normalmente a partir de fevereiro, março, né? Lá no Sudeste falava até assim, a enchente das goiabas, que era a última enchente no mês de março, fechando o verão, né? E aqui elas também. Até abril você tem goiaba da serra aqui. Até abril tem goiaba da serra. Vou te mostrar um cantinho lindo aqui de uma vista muito bonita, vem cá. Pode ficar, Daiane, pode ficar, fica à vontade. Aqui, deixa as meninas no sol, não entram com elas. Não, ele tá de boa. Senta lá no sofá lá. Pegou a internet, Daiane? Pegou, né? Já Então tá, tá já na bom. internet. Então tá. Senta lá, senhor Israel. A gente tá curtindo aqui o visual. Então senta, abre e senta no... Pega uma outra cadeira para o senhor sentar. Tá tranquilo. Vou te mostrar a mata nebulosa, que é a mata do nevoeiro, onde os líquens que eu falei, eles nascem. Olha que coisa mais linda. A rocha de novo aflorada aqui, ó. A minha casa, quando eu fiz a minha casa, teve que ir britadeira para poder sustentar, furar essa rocha. Que imagem. Não, olha que coisa mais gostosa. Não é não? Dá até para fazer Eu coloco as minhas espreguiçadeiras aqui, mas como eu estou viajando amanhã, eu já estou recolhendo por causa da chuva, já tirei. Mas não dá tipo para fazer uma, como é que se fala? Com aqueles banquinhos aqui? Sim, são as espreguiçadeiras, você diz um quiosque? É, mais ou menos isso. É. Para já ficar aqui assim, só apreciando. Eu nunca pensei nessa ideia não, mas ela é... Entendeu? Toda fechadinha, assim, só com aqueles banquinhos mesmo Sim. tradicionais. Aqui que eu gosto desse espaço aqui, que no verão aqui também chega... Olha, aqui não passa de 24 graus no verão, aqui em cima. O dia que faz 24 graus aqui na minha casa é muito quente. No verão a temperatura média aqui na minha altitude é 21 graus. O dia quente, né? E o dia muito quente, 24, estourando 25 graus. Aí já seria assim uma aberração, um dia que passou de 23, 24 graus. O ano passado, por exemplo, não passou de 23 graus. Esse ano já teve um dia que fez 24 graus. Mas você pega esse vento, os 24 graus está gelado. Gelado? O vento, ele é gelado, você percebe? Ele é gelado. Eu já imaginei, a Índia velha já imaginou, tipo ali debaixo uma redezinha. Pois é, tanto que os índios daqui devem desmistificar essa crença que o índio andava mais seminu. Como é que o índio ia viver aqui sem estar com vestimenta adequada? Você concorda? Eu acho então, que aqui não tem condições. Não tem. Então o índio brasileiro não se vestia só de poucas vestimentas, vamos dizer assim. Né? Como é que ele ia suportar? Aqui no sul eu acho que eles não... Eu acho que não tem como. Aqui devia ser uso de pele de animais, outra vestimenta, né? Outra vestimenta. Muito... Aqui, ó, tá fazendo esse calorzinho, mas tá um vento gelado. Um vento gelado. E nós estamos na primavera, né? Olha aqui a mata que eu te falei. Aqui, olha que linda essas florzinhas daqui. Sim. Essas já são diferentes, tá vendo? Essas dão na sombra. Né? Aqui que eu tenho vontade, às vezes no verão dos 24 graus, trazer uma mesa daquela e fazer um piquenique aqui. Porque a minha ducha que eu te falei que eu tomo banho é aquela lá, ó. Olha lá o meu coletor solar em cima da garagem. Ah lá, tá vendo aquelas ampolas de vidro que enche de água, aí chega a 100 graus o vapor,
e entra num boiler, que é tipo uma garrafa térmica gigante, e fica guardada lá dentro, 600 litros de água quente. Para eu que moro sozinho, dá e sobra. Né? Então aquilo que é o aquecedor solar de água, né? Só de água. Pro inverno isso é maravilhoso, É. né? Agora aqui, ó. Tá vendo? Esses que são a barba de velho, o líquens, né? Um tipo de líquen, né? Que deve ter várias espécies de líquens, né? Essa que eles chamam. Você vê que ela está desidratada, tá vendo? Tá bem seca. Está seca, porque hoje o nevoeiro não foi muito forte. Né? Mas ela continua mantendo a cor verdinha. No inverno, elas secam bastante, porque a geada também acaba, né? Como é que fala? Queima, né? Queima ela, né? Queima, é. E, Aqui. olha esse Cantinho. cantinho aqui. Bem gostoso. E aqui as samambaias, que são nativas aqui da escarpa. Tá vendo? Essas samambaias, tem cada uma, olha aqui, olha como é que elas já estão crescendo. Tudo isso que você vê queimado aqui, ó, foi o inverno que queimou as samambaias. Isso aqui é a framboesa da serra também, ó. É um pé de framboesa. Tá dando flor agora. Tem espinho. Tem espinho, aham, tem espinho. A gente vê mais à frente vou te mostrar a grossura dessa samambaia. As folhas são desse tamanho assim, ó. E é nativo daqui também. E dá mais, tá vendo? Nas escarpas, tá vendo? Porque a gente não viu samambaia ali no Lá pra platô. cima, não. Não vê, tá vendo? É mais na As descida, espécies, né? elas selecionam onde elas melhor se adaptam, né? Essa madeira aqui também, onde que está a bandeira, né? É o guamirim, que são essa mata toda que tem aí para cima, é o guamirim. É onde que a maioria dos líquens estão, né? Olha ali, que coisa linda, as samambaiazinhas. Deu lá no meio. Lá no meio, tá vendo? Olha que privilégio, né? Cara, mas esse lugar é um espetáculo. Essa é a araucária, é uma árvore símbolo, né, da região sul, chama pinheiro do Paraná, mas a grande incidência tem aqui em Santa Catarina. Ela dá uma pinha, é a única conífera no mundo que dá um fruto comestível, que é o pinhão, né? E o pinhão só pode ser colheito aqui na região a partir de 1º de abril, que começa a temporada do pinhão. Pela lei, não pode estar tirando o pinhão antes dessa data. Da data, né? A partir de 1º de abril, que é o pinhão. E a cultura local, a cultura da região, baseia-se muito no extrativismo do pinhão e como também a cultura de festas típicas, que nem Lages, tem a festa do pinhão. E é saboroso, né? Ela é uma fruta? É o fruto da conífera, vamos dizer assim, o pinhão, né? E para ter essa quantidade que você vê aqui embaixo, né, que tudo são araucárias, existe a participação da natureza, da fauna. São as cutias, que quando o pinhão estoura, a cutia semeia a semente, e a gralha azul, que é um pássaro azul, né? Sim. É tipo um corvo. Já vi. É um corvo, Ela mas aqui ele chama gralha azul. Ela também, ela abre ainda na árvore, né? Pega e ela vai esconder a semente esperando numa situação dela precisar. E ela esquece e ali nasce, né? Agora, quando estoura uma pinha, tá vendo ali, olha a quantidade que tem ali, tá vendo? Ó, já tá nascendo uma ali, ó. Se você olhar em vários pontos, você vai ver vários pezinhos de araucária. Ou é por conta das aves, ou a dispersão natural pelo vento, ou a cutia também, né? Roedor também, né? Roedores. Adivinha quem é que está aqui? Adivinha quem é que está aqui? Você sabe? Ei, Daiana. Tu só praga. É a Daiana. Ai, Ó, Deus. o meu apelido é Galego. E aí, por conta de uma vez que a gente era criança, a gente brigou para dormir no pelego.
eu acabei ganhando o apelido de galego pelego. E pelego é isso aqui, ó. Isso aqui é o pelego, ó. É muito gostosinho, né, Odena? É delicioso. Ó, a gente deitar nisso aqui, ó. Isso aqui é lã de carneiro. E eles tiram para justamente, eles usavam muito isso aqui, usavam muito em cima do cavalo, né? Pro cavalo, para ficar macio, e é muito, aquecer, né? é muito gostoso. Isso aqui estava na cadeira do José, né? Cadeira do José. Então, galego pelego. Ótimo. É muito bom, o apelido é uma coisa bacana. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu botar aqui, né? Então, Daianinha, deixa eu botar esse microfone aqui em você, está tudo no improviso aqui, a Daiana nem sabia que ia ser entrevistada hoje. Hoje quem vai ser entrevistada vai ser a editora. A editora que tá de férias, né? Tô de férias. É ela. Daiana, que paraíso, né, Daiana? Ai, minhas férias, tu gostasse? Meu Deus. A Daiana tá de férias. O tio já vai querer pegar férias também. Não vai roubar as minhas, Olha, minha é minha. Eu não consigo pegar férias, né? Porque eu saio da selva, já tenho que voltar para edição. Alguém tem que editar o vídeo, né? E dá trabalho de Alguém editar, tem né? que dar Daiana, muito dá trabalho de trabalho. editar vídeo? Bastante trabalho. Hein? Hoje eu tô aqui só curtindo. Pois é, Daiana, o pessoal reclama lá que tá demorando para postar os vídeos e coisa e tal, mas... É complicado, né? Devido à logística, a qualidade dos teus vídeos, eles são acima, né? Então é questão de, para subir para o canal, tudo demanda uma estrutura maior. Não é um vídeo gravado, né, com o celular aqui, que eu brinco, faço stories diferente. É diferente, né? Então, eu vou falar bem rapidinho aqui, só para as pessoas entenderem, né? Até peço desculpa, né? A gente está atrasado, realmente está atrasado durante um ano, né? Um ano atrasado. Isso. Mas sabe o que é? Porque assim, ó, eu não vou nem passar, eu não vou nem explicar sobre a parte técnica que os vídeos são muito pesados. O vídeo que é gravado com a câmera é de 3 a 4 vezes mais pesado do que o vídeo gravado com o celular. Isso na mesma resolução, 4K, e demora muito, ocupa muito espaço, dá muito trabalho para gravar. Mas eu vou tentar explicar bem rapidinho. O editor tem um custo e não dá para pegar editor assim de qualquer jeito, 4, 5 editores, tá? A gente não ganha para pagar editor, é difícil, tem isso aí também, tá? Muita gente pensa, tem tantos seguidores, não sei o quê, tem tanta visualização. Não, o YouTube ele sobe e desce, tá? Então o YouTube ele não é estável, assim, não se recebe suficiente para tá bancando 3, 4 editores. O máximo um editor e olha lá, né, Adriana? É. A Daiana tem a senha do banco, a Daiana tem todas as senhas de tudo. A Daiana monitora valor, tudo. Ela sabe do que eu estou falando. Então, assim, não tem como. E por conta disso aí, não dá para mim mandar os vídeos para outros editores fazerem edição e editar. E por que eu estou atrasado? Porque eu gravo muito. Eu gravo muitos vídeos. Então, assim, se eu gravasse um vídeo por semana, iria um vídeo por semana. Há 5 meses atrás já teria acabado os vídeos, porque foi o tempo que eu voltei do Amazonas para cá, para Floripa. Sim. Aí vocês não iam ter mais vídeos. Então, por isso que lá na descrição, em respeito a todos os seguidores, eu boto a data que foi gravado o vídeo. Então a gente não engana ninguém, a gente coloca a data certinha da data que foi gravado o vídeo para vocês saberem. E outra, o canal não é um canal de notícia, é um canal documentário. A gente faz um documentário, faz um vídeo mostrando a cultura, o que acontece, e não muda muita coisa lá, a não ser a cheia e a seca. O resto não muda muito. A vida de Ribeirinho ela é muito igual durante muitos anos. Lá tudo é muito lento. Então não vai mudar muito. Se vocês assistirem o vídeo agora ou daqui a 7, 8 meses, é a mesma coisa, não vai mudar. Sim. Não tem mudança nenhuma. Tem mudança sim, quando alguém fica doente, como no caso da Romilce, que ficou doente, aquela Sim. coisa toda. É que tu registrou a temporada, né? É. Temporada que tu tava lá. Eu sempre registro a temporada que eu fiquei. Então eu fiquei na temporada 2023, finalzinho de 2023 e começo de 2024. Justamente. Beleza? Isso mesmo. E aí, o menino. que tu tá achando aqui desse paraíso? Ai, tem meu cantinho, né? É maravilhoso. Nós vamos mostrar depois a tua Minha casinha. a tua pousadinha. Minha casinha da montanha. A Daiana tem uma pousada, a Daiana também arriscou, foi um sacrifício danado, né, Daiana? É. Uma batalha, uma conquista, mas já tá bem adiantadinha. A Daiana também resolveu vir para cá, para a Serra,
e construir uma casa. Inclusive nós estamos hoje hospedados na casa da Dena. Mas uma hora nós vamos fazer um vídeo bacana e vamos mostrar bem bonitinho como é que é, né? Ela está em construção ainda. Ou vamos já gravar nesse vídeo mesmo? Pode Eu acho que nós vamos já gravar nesse vídeo mesmo, já vamos mostrar. Tá em Nós estamos acabamento ainda. acampados dentro da nossa casinha. Isso. Né? Colchãozinho, o ar estava gostosinho. Enche bem ele bem gostosinho para Maravilha. ti. Dormimos em colchão de ar. A Leide parece que andou roubando 50 centavos do espaço, o tio foi para fora e depois o tio botou ela para outro Como? lado. 50 centavos de espaço? Ela roubou 50 centavos a mais, que era teu, parece que ficou corpinho para fora e depois tu foi indo jogando ela para lá. Mas é muito legal. Depois nós vamos mostrar lá. Então vocês viram aqui a casa do José. Que paraíso, né? Que bonito. É um cara que preserva a natureza. Então é tudo muito bem preservado aqui. É um cara que cuida. É isso que temos que ter, né? A preservação da natureza acima de tudo. Lá na Serra Catarinense, o vento vem soprar. Em Urubici as montanhas se erguem pra sonhar. O frio abraça o vale, o sol vem descansar. E a casa no topo começa a iluminar. Diana sorri pro céu, o Carlos faz o café. Leide canta na varanda, como um doce balé. Os pássaros anunciam um novo amanhecer. Entre pinheiros e lembranças da vontade de viver. Oh, que lugar aconchegante, feito pra se apaixonar. Com Rael, Amanda, Alice, dá vontade de ficar. O José acende a lareira, o amor vira canção. Na casa no topo da serra mora a paz do coração. O frio chega de... José, Oi, Carlos. vamos embora. Vai com Deus. Muito obrigado pela Imagina. atenção, tá? É um paraíso, o cara que vai preserva, né? Preserva isso aqui, o cara que gosta da natureza e nos recebeu aqui com muito carinho. Muito obrigado aí pela tua explicação. Tá? Isso é bom para as pessoas entenderem como é que funciona essa coisa das montanhas da Serra Catarinense. Isso é um pouquinho de informação Só um pouquinho. e um pouquinho de conhecimento também, né? Então, nem tudo, às vezes, eu posso ter falado que é baseado também em informação, Sim, né? sim. Entre nuvens e riachos, o destino é ficar. O vento canta versos pra gente se lembrar que a vida é mais bonita quando Estamos tem no paraíso da Diana e do Rael. Aqui é o reduto onde a Diana e o Rael se escondem, né? Se escondem não, aqui vocês vivem, né? É o nosso refúgio. É o refúgio? Aqui a gente foge um pouco do estresse do dia a dia, né? Aqui a gente está aqui buscando a qualidade de vida, trazendo coisas boas para nossas filhas, né? Que é o contato com a natureza. E esse aqui é um pedacinho do céu para nós. Aqui é o que a gente buscou, é um sonho, né? Já de muito tempo. E está aí, concretizando. Não está totalmente pronto ainda, tem coisas para ser terminado, mas já dá para ficar, já dá para a gente curtir aqui, meio que acampar. Vocês não sabem a sensação gostosa que é dormir com essas vidraças, porque é tudo envidraçado aqui, né? Vou mostrar já. E acordar com as árvores em volta, sabe? E com aquele friozinho gostoso. O café da manhã ele é mais doce, o pão ele é mais crocante. Mas tu tomou café dormido. Eu tomei no ouvido. O café estava tão gostoso que aquela garrafa ali é boa, né? É boa. É o café do dia para o outro. Eu estava quentinho na garrafa, eu tomei um café. Eu acho que o ambiente aqui, as coisas ficam mais agradáveis. Qualquer Eu acho que coisa tudo que aqui tu- fica bom, né? Qualquer coisa que tu comer aqui é gostoso. É bom. É. E aqui outra coisa, área de preservação. Olha as araucárias aqui, ó. Isso aqui é pé de pinhão, tá? Pé de pinhão. Tem muitas dessas árvores aqui por perto e a preservação aqui é total. Agora vou tomar um cafezinho, né? Porque sobrou um cafezinho aqui, não ia deixar de tomar um cafezinho, né? Deu uma canseira, deu uma subida naquele morro lá, Vou dar um cafezinho para tu se hidratar. deu uma subida no morro, o morro ali é meio alto, né? Mas como aqui não é calor... Alto, né? Ó, eu até vou comentar uma coisa aqui. A diferença daqui da Serra para o Amazonas, veja bem, aqui nós temos o verão e o inverno. Como nós estamos agora no período de primavera, nós estamos na primavera ainda, né? Primavera. Primavera, né? Estamos na primavera, então a temperatura aqui em cima no morro, ela é bem gostosa, bem agradável. Então tu pode caminhar à vontade, com casaco, tá tudo 10, tudo maravilha. Agora, lá no Amazonas, sem camisa, é quente pra burro. Lá é muito quente. Aqui na primavera é assim, ó. De noite é casaco assim
e de dia aí a gente consegue uma blusinha. Não é, ainda não é aquele... Mesmo no verão, sabia que aquele casaco que a Lady tava tipo japoninha, sabia que é preciso? Sim, aquele casaco lá tem que ter. Então aqui a gente fica usando um casaquinho meia estação, né, por enquanto. Mas agora no inverno frio mesmo, quando faz aquele invernão frio... Roupa de neve. Aí tem que ser roupa de neve. Roupa de neve, mesmo porque é -8, -5. Aqui nessa região, eles chamam de Rota da Neve. Aqui neva. Nevou esse ano. Vai. Deve cair... Deve fazer muito frio aqui no inverno, né? Muito frio. E, tipo, tem gente que diz assim, eu vou lá. Mas não tem a noção do frio. Como a gente foi lá em São Joaquim, naquele ano, é a mesma coisa. O frio, ele é bem doído. E bem gostosinho, né? E bem gostosinho pra dormir, menino. Deu uma golada no café aqui boa pra gente mostrar o resto da casa. Vamos mostrar o resto da casa aqui. A casa tá em construção, gente. A casa está em construção ainda. Nós dormimos aqui, ó. É o nosso cafofo. Colchãozinho de ar, né? A hora que eu deitei lá, a Leide subiu. Aqui tem uma escadinha. Leidinha, mostra aqui para ver, mostrar. Aí tem a parte de cima aqui, ó. Sobe por essa escadinha aqui. Sobe por essa escada. E lá em cima tem um quarto de casal. Já vamos subir lá, já vamos mostrar como é que é. Então essa é a cabana do Rael e da Dayana. Combinou, né? Refúgio. Cabana da Dayana. É o nosso refúgio. A Dayana também vai colocar aqui um aquecedor, tá? Isso aqui é um aquecedor, é uma espécie de lareira, né? E aqui, o mesmo que a gente mostrou lá do José. E nós vamos agora subir aqui para mostrar lá em cima. Depois nós vamos mostrar aqui embaixo. Ou vou mostrar aqui embaixo primeiro? Não, vou mostrar aqui embaixo. Vem cá, Jacileide Marinho da Rocha. Jacileide Marinho da Rocha. Que tem uma área bem aberta aqui, ó. Olha só que legal, que maravilha. Tá pegando um solzinho. Imagina botar uma mesinha, uma cadeirinha aqui, tomar um café, um almoço, né? E poder apreciar essa paisagem aqui. Aqui é tudo pinheiro, ó. Tudo araucária. Esses pés de pinhão já estão dando pinhão, Dayana? Sim! Então, agora eu vou mostrar essa parte de cá. Leidinha, mostra aqui, Leidinha, ó. Que coisa linda pra cá, ó. Então eles estão ainda fazendo o acabamento, né? Tem muita coisinha para terminar ainda. Tem como é que se diz? Os ajustes finos, né? Para fazer. Mostra esse cantinho ali, Leide, ó. Lá tem um outro cantinho. Veja que eles preservaram os pinheiros. Os pinheiros estão ali, ó. Estão dentro da própria área externa, né? Dayana, olha aí de cima para mim, Dayana. Lá na Serra Catarinense, o vento vem soprar. Em Urubici as montanhas se erguem pra sonhar. O frio abraça o vale, o sol vem descansar. E a casa no topo começa a iluminar. Dayana sorri pro céu, o Carlos faz o café. Leide canta na varanda, como um doce balé. Os pássaros anunciam um novo amanhecer. Entre pinheiros e lembranças da vontade de viver. Vem ver a minha cama. Olha só que delícia. Nosso colchão, o tio reclamou do dele. Olha só. Disse que era pequeno dele. Olha aqui. Colchãozinho inflável, gostosinho, ó. Dormimos. Alice era pra dormir lá, né, Alice? Trapaceasse. Rael, Amanda, Alice, Dayana. Aqui, tio, vem ver aqui. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Aqui vai ser a nossa banheira, tá? Vai ser uma banheirinha aqui pra gente relaxar, descansar e apreciar essa bela Olha só que visual. Tu botou uma janela bem bacana aqui, bem grandona, né, Oday? Bem bacana. Aqui nós já estamos na parte de cima, né? Na parte superior. No mezanino. É mezanino, é? Mezanino. Olha o visual que a Dayana tem aqui de cima. Hein? Estamos na metade dos pinheiros, né, Dayana? Bem gostoso. Olha, mais um pouquinho tu colhe o pinhão aqui de cima, né? Já pega daqui de cima mesmo. Lá pra abril. Deixa eu mostrar aqui. E lá atrás tem uma montanha lá. Que coisa linda só, essa montanha lá atrás. E menina, e vocês, o que vocês estão fazendo aí? Jogando. Jogando, mas não tem internet aqui. Mas é jogo sem internet. Ah, é jogo. Quem é a Amanda e quem é a Alice? Eu sou a Alice e ela é a Amanda.
Então tá bom, essas aqui são as gêmeas, Alice e Amanda. Arruia. Arruia! E aqui é olhando de cima, claro, a Daiana vai botar aqui ainda uma gradezinha de proteção, aqui para subir também. Uma grade de proteção, e aí vai ficar top, muito bonitinho aqui. A cabaninha do casal 20. Lá na Serra Catarinense, o vento vem soprar. Em Urubici as montanhas se erguem pra sonhar. O frio abraça o vale, o sol vem descansar. E a casa no topo começa a iluminar. Daiana sorri pro céu, o Carlos faz o café. Lady canta na varanda, como um doce balé. Os pássaros anunciam um novo amanhecer. Entre pinheiros e lembranças dá vontade de viver. Oh, que lugar aconchegante, feito pra se apaixonar. Com Rael, Amanda, Alice, dá vontade de ficar. O José acende a lareira, o amor vira canção. Na casa no topo da serra mora a paz do coração. O frio chega de mansinho, pedindo um cobertor. Mas o calor dessa família é puro e tem sabor. De lenha queimando tempo e histórias pra contar. De Urubici pro mundo ninguém quer mais voltar. Oh, que lugar aconchegante, feito pra se apaixonar. Com Rael, Amanda, Alice, dá vontade de ficar. O José acende a lareira, o amor vira canção. Na casa no topo da serra mora paz. Agora vai ficar bacaninha, né? Pode como deve. Eu tenho que comprar grelha, eu não comprei grelha ainda. A grelhinha é bom também, né? É. Não, aqui tem que ser grelha, a carne é mais fina, né? Ah, depende do teu gosto, né? Tem gente que gosta de picanha, já não gosta. Ah, tu vai botar uma verdinha? Que tipo de carne é esse aí? Contra filé. Contra filé? Picanha, não tem picanha? Tem, mas picanha é complicado de fazer, né? Tem gente que não gosta muito mal passado e a picanha tem que ser mal passada. E a picanha tá cara? Eu não sei, aí vai apertar pro teu... A picanha. Cadê a picanha, Daiana? Vai apertar pro teu... Sabe, né? Não precisa nem falar, né? Não. Açougueiro. Ah, é verdade, vai apertar pro teu açougueiro. O açougueiro vai te dizer. Ai, picanha. Vamos lá, Ah, tá picanha. faltando a linguiça ficou lá, né? Eu não vi linguiça. Tem linguiça também. Ah, sim, eu vi. Não pode queimar muito. Esse aqui tu não ia tirar?